Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Ontem, nosso presidente descondenado fez um discurso extremamente infeliz e, para variar, condenou Israel e se aliou a ditaduras ao redor do mundo. O que ele não esperava é que a Globo News fosse convidar o presidente da Confederação Israelita para uma entrevista na qual ele desmentiu as bobagens ditas pelo Lula. Ele foi bastante duro ao afirmar que o descondenado não perde a oportunidade de falar bobagens, demonstrando uma visão limitada e sem conhecimento histórico sobre o que acontece na região. Eu sei que ninguém aguenta ouvir o Lula falar, então preparei um super resumo da entrevista que dura cerca de um minutinho, só para contextualizar a fala do entrevistado. Absolutamente nada justifica as ações terroristas perpetradas pelo Hamas. Mas não podemos permanecer indiferentes ao genocídio praticado em Israel, por Israel em Gaza, e à matança indiscriminada de civis inocentes e o uso da fome como arma de guerra. A solução desse conflito só será possível com o fim da ocupação israelense e com o estabelecimento de um Estado palestino soberano dentro das fronteiras de 1967. Vamos ser francos. O que está acontecendo em Gaza já passou da capacidade de compreensão de qualquer mortal no planeta Terra. Dizer que aquilo é uma guerra contra o Hamas e só se mata inocentes, mulheres e crianças. E cadê a instituição multilateral para colocar um fim nisso? Não existe. A ONU deveria estar coordenando, mas a ONU não pode coordenar porque ela está envolvida nisso. Então, companheiros e companheiras, quando eu digo a ONU, é porque a ONU tem três, até composta no seu Conselho de Segurança, sabe, pelos países que estão envolvidos nisso. Lamentavelmente, o presidente Lula não perde uma oportunidade sequer para poder transmitir uma imagem, em primeiro lugar, equivocada daquilo que acontece dentro da perspectiva de uma guerra iniciada por um grupo terrorista. O faz com instrumentos limitados, uma visão restrita, sem uma abordagem histórica e esquecendo reféns que ainda se mantêm presos e que essa luta é uma luta contra grupos terroristas. Considerando, inclusive, o público que ali se apresentava, um grupo que representa um bloco totalitário, ele evidentemente que prefere não entrar em assuntos mais importantes, as razões para essa guerra. Não cita uma palavra em relação ao Irã. Evidente, está junto com a China, está junto com a Rússia, naquele ambiente talvez não interesse falar sobre isso. Muito menos sobre a possibilidade de algo que ali acontecia, que era o enriquecimento do urânio e criando-se, portanto, uma arma atômica com alguém que quer destruir, varrer Israel do mapa, inclusive ameaçando países europeus. Para mim, um discurso, infelizmente, ideológico, absolutamente frustrante, que coloca o Brasil numa linha que não é o entendimento daquilo que nós brasileiros queremos. Cláudio, nós temos noticiado a fome da população palestina, número de civis mortos diariamente. Na sexta-feira, inclusive, a ONU informou que no último mês 613 pessoas foram mortas em locais de ajuda humanitária apoiados por Estados Unidos, Israel e também perto dos comboios de ajuda humanitária. Qual é o papel de Israel para impedir que essas mortes aconteçam? Israel tem pressionado a sociedade internacional e particularmente aquilo que acontece em Gaza como algo muito maior do que envolvendo os próprios palestinos. Eu acho que o papel da imprensa é noticiar, retratar e de maneira equilibrada. E, portanto, aqui a gente não pode deixar de lado que Israel está lutando sobre a sua sobrevivência. São poucas as vezes em que o grupo Hamas e o Irã colocam de maneira muito estabelecida o seu desejo de eliminar o Estado de Israel.
O que nós deveríamos querer, e sim, o próprio presidente Lula, a imprensa e as pessoas do bem, devem pressionar para que essas pessoas que são ali mantidas enquanto reféns fossem libertadas. Eu tenho dito isso desde o início desse processo, ainda em outubro de 2023, que se os reféns fossem soltos, muito possivelmente toda e qualquer pressão seria muito mais fácil de ser levada a êxito. Portanto, Israel continua lutando pela busca dos seus reféns. Israel procura, no fundo, defender, e eu acho que não só os seus cidadãos. Israel trava uma luta em nome de todos nós, a sociedade do Ocidente, que não quer se ver sob o julgo de um regime totalitário, que é aquele que o Irã quer levar para o mundo. Quer dizer, não adianta a gente simplesmente olhar um aspecto pontual. Há que entender todo um cenário de geopolítica, de falta de respeito humanos, uma falta de respeito à diversidade. Quer dizer, eu acho que é aquilo que acontece no cenário mais amplo, que existe como um pano de fundo daquilo que nós observamos do cotidiano de Gaza, é que as pessoas têm que levar em consideração. Inacreditável que vocês noticiam, é verdade, mas seria importante também noticiar aquilo que está acontecendo no Irã. Aliás, é difícil para a Globo poder noticiar, porque vocês são impedidos de ter lá uma participação de uma imprensa livre. Se pudessem, provavelmente poderiam estar trazendo a realidade que existe por detrás de tudo isso. Um regime totalitário, absolutista, sexista, negacionista, que quer eliminar um país do mapa, que quer eliminar uma sociedade, uma cultura, a cultura judaica. Essa é a realidade e Israel está vivendo para se manter vivo. Ou então vamos ter aí um segundo holocausto. Eu acho que isso não é direito de ninguém querer criar e muito menos de Israel permitir. Agora, voltando ao assunto da declaração do presidente Trump sobre Bolsonaro, Otávio Guedes fez um dos comentários mais absurdos que vi recentemente. Ele tentou desmerecer a vitória da direita com o importante apoio do presidente americano, dizendo que agora a esquerda vai brigar pelo patriotismo. Vou deixar vocês assistirem a esse absurdo e depois eu comento. A direita brasileira está comemorando, e tem que comemorar, não poderia ser diferente, a declaração do Trump. É o presidente da nação mais poderosa avalizando a tese de que há uma perseguição judicial a Bolsonaro. Então, isso para o bolsonarismo é muito bom. Mas toda disputa política tem dois lados. O outro lado da moeda é que dá à esquerda, ao Lula, ao PT, a oportunidade de disputar um dos temas em que a esquerda historicamente tem mais dificuldade, que é o patriotismo. Então, a gente vai lembrar que o slogan do Bolsonaro capturado do integralismo brasileiro, que é o fascismo brasileiro, é Deus, Pátria e Família. Os três temas são a grande disputa desses dois campos, né? Do campo bolsonarista e do campo do PT, da direita e da esquerda. Deus, aí com apoio de pastores evangélicos, o PT tentando falar com esse segmento. Família, uma disputa, aí o que seria família? Um puxa para valores, né? O outro puxa para economia, Bolsa Família, ajuda, etc, etc. E agora, com essa alinhamento do trumpismo com o bolsonarismo, dá à esquerda a oportunidade de disputar aquilo que ela tem mais dificuldade, que é o patriotismo. Né? Historicamente, a esquerda sempre foi associada a ser subserviente a potências estrangeiras. Isso ali na década de 30, na década de 40, tem artigos, tem um inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Cecil Borer, que escreveu, depois de ele vir a ser presidente do Botafogo, ele escreveu numa revista da Polícia Civil que estão querendo transformar a nossa bandeira em vermelha com a foice e o martelo. É porque tinha a ideia da Internacional Comunista. Comunismo, a União Revolução Soviética. Cubana, espalhar as... Mas você vê como é que nasce lá a história de nossa bandeira nunca será vermelha, né? Na marcha de Deus, com a família. de Deus com a família, aparece o cartaz. Nossa bandeira nunca será vermelha, nunca terá foice e martelo. Isso é muito relatado no livro do professor Rodrigo Sá, quem quiser, sobre anticomunismo. Daqui a pouco eu vou dar... O Perigo Vermelho, se eu não me engano, é da editora da UF. Enfim, então, historicamente, a esquerda sempre foi associada a subserviência a potências estrangeiras. Depois trocaram a União Soviética por Cuba e Venezuela, no caso do PT, né, que o PT financia Cuba, etc., em detrimento dos interesses nacionais. O nacionalismo
da esquerda sempre teve associado à economia, né? Taxas, protecionismo, proteção à indústria nacional. E hoje quem defende isso? Os Estados Unidos, o Trump, os Estados Unidos de Trump. Quer dizer, inverteu tudo. E o Brasil defendendo o livre comércio, com os BRICS, com os blocos econômicos, etc. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu fico imaginando o que se passa na cabeça desses militantes para tentarem dizer que um sujeito de esquerda que defende o fim da família tradicional, ataca a religião das pessoas e apoia até o assassinato de bebês, cuja palavra nem posso mencionar aqui, possa ter alguma chance de se considerar um patriota. Quanto ao Lula, é engraçado como ele critica duramente Israel em todos os pronunciamentos, mas quando se trata de falar sobre seu amigo Vladimir Putin, ele diz que o que está acontecendo lá é uma guerra entre dois países, como se não tivesse sido seu camarada quem invadiu um país soberano e iniciou o conflito. O que vocês acharam dessa fala do militante Otávio Guedes, pessoal? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.